querendo que, de repente, você explicasse para quem está nos assistindo, né? Como é que você aborda aí os estágios do ceratocone? Primeiro, como é que você classifica? Qual a classificação que você usa mais comumente? Porque existem, quem não sabe, existem várias classificações para o ceratocone, né? E a gente acaba tendo uma afinidade maior com uma classificação. Como é que você classifica o teu ceratocone? Primeiro assim, eu sou bem criterioso no consultório, porque eu que faço a autorrefração, né? Que é aquele, para os pacientes, quando você coloca o queixo, que a gente vê o balãozinho, né? Que é um exame Sim. eu mesmo que faço. E eu gosto de ver aquela mira, porque aquela mira do Te autorrefrator, dá uma ela dica, diz muita coisa, com entendeu? Às certeza. vezes, se você pede, às vezes, para alguém fazer, você não vai ter aquela primeira chance de descobrir uma irregularidade. Então, é por isso que, às vezes, eu peço bastante topografia, porque qualquer pista que eu tiver ali, eu peço a topografia. Porque se não tiver o círculo para os pacientes entenderem, aquele aparelho projeta um círculo na córnea. Se esse círculo não tiver totalmente homogêneo, certinho, pode ser um astigmatismo ou pode ser um ceratocone, no caso, um inferior, que às vezes não dá nem sintoma, mas já está ali iniciando. Então, eu Perfeito, começo por ali, vendo isso perfeito. aí. Agora, a partir do momento que fez o diagnóstico, aí a gente tem que levar um tanto de coisa em consideração, né? A idade do paciente, geralmente começa na adolescência, né? Então, aquilo que a gente sempre fala de o check-up de todos nós, o oftalmologista, tinha que ser desde que nasceu até o fim. Todos É. os anos, porque todas as idades podem aparecer problemas, inclusive o ceratocone na adolescência, que Uhum. hoje é a melhor época para se diagnosticar, que é na adolescência, que nós temos um recurso para tentar parar o aumento dele. Então tá ali, eu vi aquela mira estranha, eu vou lá e peço. Geralmente vem o grau 1. O grau 1 é aquele bem incipiente, que às vezes é inferior, ele está na parte inferior da córnea e não pega o centro da visão. Sim, Às não vezes o atrapalha paciente é tanto. até assintomático, está com uma Sim. curvatura ali entre 46, 48, mas já está meio irregular embaixo e o Uhum. paciente não percebe direito aquilo. Uhum. E esse diagnóstico nessa fase é importantíssimo, inclusive na cirurgia refrativa, né? Hoje nós temos muito recurso para descobrir esses casos aí incipientes, porque é uma contraindicação total de você fazer uma cirurgia de miopia a laser Claro. em algum caso. Depois a gente pode Uhum. explicar o que pode acontecer em pessoas que Uhum. são submetidas a cirurgias a laser nesses casos aí. Uhum. Então, nesse caso, a gente consegue ainda um óculos, uma visão razoável com óculos, e até lente Uhum. gelatinosa no Sim. incipiente. A gente consegue até uma lente gelatinosa caso ele tenha uma miopia, mas é Uhum. importante que o diagnóstico seja feito nessa Uhum. fase, até para orientar em relação à coceira, Uhum. né? O ato de coçar o olho, que eu sempre falo para os pacientes, que por mais inocente que possa parecer a coceira no olho, que eles falam que dá um prazer, né? E É realmente, gostoso, quando eu né? É. coçava o meu, porque agora eu morro de medo de coçar por vários motivos, Sim. inclusive pelo ceratocone. Aham. Eu brinco que tem que coçar com os cotovelos, que é É, eu também impossível. tenho isso, eu falo isso para meus pacientes. Meu Então, professor falava, não, o olho coça com o cotovelo. Oi? com o É, porque não cotovelo. dá. Então a regra é jamais coce seus olhos, porque uma das causas de ceratocone é realmente o atrito físico que pode Uhum. aparecer nas alergias, né, Sim. que os pacientes que têm atopia, alergia, conjuntivite alérgica, que o paciente coça muito os olhos e pode desenvolver em grande parte desses pacientes o ceratocone. Então, nessa fase inicial, entrar com o tratamento da alergia, né? Para quem tiver, é importantíssimo, para você já Uhum. reduzir os danos ali naquela fase Claro, inicial. também E concordo. nessa fase inicial também, o crosslink tem uma aplicação muito boa, porque é na adolescência e o início da vida adulta que o ceratocone vai progredir, que é ali que ele vai realmente crescer muito. E o Uhum. crosslink a gente tem feito justamente nesse grau 1 e depois no grau 2.
O grau 2 já é mais sintomático. Aí já aparecem as irregularidades que podem já atingir o centro corneano, que Uhum. aí realmente o paciente vai ser sintomático, a gente vai fazer a refração e não consegue achar um grau satisfatório, o paciente Sim. reclama que o óculos não adianta, e Já aí a começa a gente ter já tem uma que baixa, né, de visão, abaixo desculpa. de visão grande e você não consegue dar uma visão boa com os óculos. Uhum. Aí eu já entro com a lente rígida, a lente Claro, gás permeável, que também. dentro que existe, né, os termos técnicos da Super, entendeu? E Sim, a ADK90 e tudo. Aí tá super e a gente consegue uma visão absolutamente normal com essa lente rígida nessa sim, fase. sim. O grau 3 que a gente já está chegando ali, só para Se ilustrar, ilustrar. a curvatura corneana, né? Porque a córnea, para enxergar bem, tem que ter uma curvatura certa e uma transparência correta. A curvatura que a gente diz é justamente, eu até brinco, falo de um ovo, você pega um ovo e parte o ovo no meio. Aquela parte redondinha do ovo é a córnea normal. Se você vira Uhum. o ovo e tem aquela parte que é um conezinho, aquilo ali é o Ali já é um ceratocone. ceratocone. Boa, gostei Então é dessa. um Mais uma que eu exemplo bom aprendi. para o Boa. paciente entender. Parte o ovo, Excelente, você vai ter uma córnea normal e um ceratocone ali. excelente. Então aquela curvatura, ela vai aumentando. Então a gente, na linguagem técnica, a gente dá número para essa curvatura. Então Uhum. até o 47, 48 grau 1, chegando no 50 ali o grau 2, Dois. 50 até 60 o 3, e depois de 60, que já é o grau 4, que é infelizmente, a gente tem pouco recurso nesse aí. Além do Então, transplante, né? aí é transplante. É. Agora, no grau 3, a gente consegue ainda, agora, o recurso da lente escleral. E até Sim. no 4. Eu já tive uns Já casos teve em que a experiência? gente entrou com a escleral num 4 e a gente conseguiu. Uhum. Ela não tinha ainda Legal. cicatrizes e tudo. Aham. Porque no grau 4 começam a aparecer cicatrizes centrais que vão Sim, atrapalhar muito a visão. Inclusive pode acontecer a hidropsia, né, que claro. a córnea ela hidrata e fica totalmente opaca e às Sim. vezes aí tem que esperar a opacidade sair e já ir para transplante de córnea. Uhum. Então, hoje, com os recursos do Crosslink, eu vou explicar o que é o Crosslink, né? Fala um pouquinho sobre o O Crosslink, por Crosslink. Então, favor. a palavra Crosslink é uma ligação cruzada. Aí, só para exemplificar, para ficar fácil entender, a córnea são camadas sobrepostas de colágeno em várias direções, como uma lasanha, a lasanha da Uhum. vovó, que são aquelas Mostrar a córnea camadas aqui, que a a vovó córnea, né? faz, que fica Aham. ali, Isso é a e córnea. a estrutura da córnea, que como se fosse o vidro do relógio, é uma estrutura feita de colágeno. É Uhum. extremamente transparente, é um órgão maravilhoso, assim, que nós temos no olho, e é o primeiro lugar onde a luz chega para entrar no olho e ser reconhecido na retina para ter a visão. Então ela tem que estar totalmente transparente e uma curvatura perfeita para eu ter uma visão perfeita. Qualquer alteração disso aí vai danificar a visão. Então no crosslink o que acontece? No ceratocone, a ligação entre essas camadas de colágeno são frágeis. O ato de coçar faz essas camadas às vezes se desorganizarem, Perfeito. fragilizando ainda mais. E o que acontece? Pela pressão interna do olho, a córnea prolaba. Como Uhum. na roda da bicicleta, quando sai aquele, na câmara de ar, sai Sim, aquele balãozinho. Então é mais ou sim. menos isso aí. Então ela prolaba e vem para frente. Então isso aí vai causar o ceratocone. O crosslink, falando assim, parece ser algo extremamente estranho, né? Mas ele é simplesmente a gente coloca vitamina B12, que é a riboflavina, um colírio. A Uhum. gente começa a pingar ali, desepiteliza a córnea, a gente tira a camada superior da córnea, vai Uhum. pingando o colírio de riboflavina e a gente Uhum. aplica a luz ultravioleta UVA. Uhum. Dura mais ou menos 1 hora a aplicação. Uhum. Essa luz, junto com a vitamina B12, vai ativar as Olha. ligações entre as camadas de colágeno da córnea.
e vai fazer isso ficar mais resistente. Resistente, A exatamente. córnea vai Excelente. ficar mais resistente a esse prolabamento para frente. Então, isso é o Uhum. crosslink. Então, Perfeito. há mais ou menos de 10 a 15 anos que alguém teve a ideia de fazer isso aí, e vários estudos já foram feitos, Sim, e sim, já é os padrão. resultados são tão bons que o número de transplantes de córnea por ceratocone Diminuiu. despencaram depois que a gente começou com esse recurso novo aí. Então, é E, uma luz no fim do túnel maravilhosa claro. para os pacientes com ceratocone. E é relativamente bem seguro, né, ô Ricardo? Não, é seguro. E é claro que, como todo Sim, tem procedimento que tomar cuidado, cirúrgico, né? pós-operatório, enfim, tudo, Às né? vezes pode acontecer alguma opacificação, Sim, infecção, que é algo que pode acontecer em qualquer cirurgia, mas são casos raríssimos, entendeu? E assim, pelo resultado satisfatório que a gente consegue, eu acho que agora o adolescente com ceratocone que você descobre ali, eu acho que é essencial que faça. sim, Tem que ser feito, interessante. porque As é um pessoas, recurso desculpa, é um recurso válido, né? Muito válido, né? muito válido Cris, a gente tem essas discussões, né, sobre hoje o pessoal negando a ciência, as Oh, comprovações. é, Então, a Cristiane, nós acreditamos muito em resultados. Eu só comecei a aplicar o CrossLink depois que eu devido. fui em vários congressos, ouvi muitos amigos dizendo que o CrossLink valeria a pena. Sim, Senão eu não iria iniciar. Então sim. agora eu faço com tranquilidade, sabendo que eu estou fazendo algo certo e com resultados bons. Seguindo um protocolo que já foi testado em milhares de pessoas, né? Não é uma Sem coisa que dúvida. você, eu acho que é isso. A gente não É, acha nada. Eu falo, a gente não acha nada, gente. A gente segue a ciência. A ciência, os cientistas é que descobrem as coisas. A gente segue porque tem juízo. A gente muito. segue porque tem juízo, né? Você não imagina se eu Em tivesse que descobrir medicina, a lâmpada. Meu então, Deus, ô Cris, em medicina, tendo juízo, seguindo protocolos e a ciência, científicos, nós né? ainda temos problemas. Ainda Agora, assim, fora claro. disso, Criar o seu próprio protocolo, que eu vejo hoje é a coisa de eu crio um protocolo. Não, não é bem assim, né? Protocolo científico é protocolo científico, segue um monte de padrões éticos e, enfim, conselho de ética, comitê de ensino, tudo né, passa por uma série de aprovações, né, para se fazer um protocolo científico. Mas, enfim, vamos focar, né? Senão a gente acaba não, enveredando numa fase tão polêmica, né, que a gente não tem que que está acontecendo. abordar outros temas, senão fica difícil, né? Mas eu acho que assim, ouvindo, né, você falar um pouco mais e também com tudo que eu já assisti em congresso, o CrossLink tem muito mais prós do que contras, né? A Não, é princípio. unanimidade. Hoje, os congressos que a gente tem ido, inclusive o assunto ceratocone, até uns 10 anos, quando eu comecei a ir em congressos oftalmológicos, 10 a 15 anos atrás, o, os debates sobre ceratocone eram vazios, porque não tinha recurso, a gente não tinha o que fazer. Além do Tinha a transplante, né? lente de Aquela coisa. contato rígida e só. Agora Exato. são os debates mais requisitados. Todo mundo quer fazer curso de crosslink e também de anel de Ferrara, né? Sim. Que o ceratocone. Porque quando em medicina nós descobrimos novos tratamentos e recursos, a gente também fica super entusiasmado de Com poder certeza. oferecer aquilo ali. Então hoje está todo mundo interessado nisso aí, em Dá aquela buscar. solução que durante muitos anos teu paciente pediu e você às vezes não E tinha, você não né? podia dar. Exatamente, exatamente. Eu também sigo essa lógica, assim, em casos muito iniciais, quando é algo ainda muito imperceptível, inferior, eu acabo utilizando óculos enquanto tem uma visão boa. Muitas vezes você consegue corrigir, mesmo que você faça o cilindro cruzado, né? Com a ajuda do paciente você descubra ali um local onde aquele astigmatismo irregular predomina, né? Ele Uhum. é o principal, né? Então eu acho que aí eu uso muito o cilindro cruzado, quer dizer, a gente faz uma refração que muitas vezes faz várias medidas e nenhuma entra em
consenso com a outra, várias medidas diferentes, eu acabo achando que o cilindro cruzado me ajuda muito nesses casos iniciais. Depois eu também vou para a lente de contato, né? Existem algumas lentes que até elas são o misto de uma gelatinosa com uma rígida, né? A gente Uhum. ainda tem algumas É, lentes o assim. pigback. Eu tenho um paciente meu que eu Pigback acompanho também. assim. Mas É, e a também ceratogel, né? a Uma ceratogel. ceratogel que eu usei bastante. Agora está mais difícil. O pigback é a gelatinosa com a rígida em cima, né? Isso. Então, eu já É. usei, mas eu acho que na minha prática o paciente perdia muita lente, caía. Eu acho que era mais uma lente para ele se preocupar, não sei. Poucos pacientes eu consegui manter assim. Não, esse caso em específico de pigback para quem está ouvindo é que a gente usa a gelatinosa e a rígida, porque a rígida diretamente na córnea nos primeiros Incomoda. dias, o paciente reclama muito, incomoda um pouco. Esse paciente em específico é um paciente com uma conjuntivite alérgica fortíssima, ele é adulto, Sim, já não se aplica mais crosslink, nada nele, e foi o único jeito que eu encontrei dele conseguir usar a rígida. com certeza, com certeza. Então, e ele se adaptou. Eu não gosto desse método porque você tira ainda mais a oxigenação da córnea, né? Porque a córnea Sim. ela se oxigeniza pela lágrima. Então, se você coloca duas camadas em cima dela, você diminui muito essa oxigenação. Mas em alguns casos, você tem que abrir algumas exceções porque o paciente quer ver, ele quer Claro. enxergar. Eu também vou mais para as rígidas, né? A gente hoje tem rígidas de diâmetros diferentes, né? Que atendem bem a grande maioria de casos no estágio aí intermediário, moderado, né? Mas é interessante o crosslink, eu acho que vem para mudar muita coisa. E É, acredito nesse futuro aí também, de conter o ceratocone. Não, ainda, inclusive nos casos, essa aplicação do CrossLink também é muito boa. Eu não sei se você já recebeu no seu consultório, que é o prolabamento corneano pós o laser para miopia. Eu tenho uns Não, três graças. casos que eu acompanho, que assim, para quem está ouvindo, a pessoa há uns 10 anos atrás, geralmente são pessoas que foram submetidas à cirurgia de miopia há mais de 10 anos, quando a gente não tinha o Pentacam, que é um aparelho agora que ele faz uma topografia corneana com a espessura corneana, Sim, que é perfeito. que é maravilhoso, e aí você consegue agora descartar os casos que não podem, de forma alguma, receber o Serem laser. submetidos. Naquela época, a gente não tinha esse recurso. Então, muita gente que tinha um ceratocone incipiente ou uma córnea muito fina foram submetidos ao laser. A córnea ficou extremamente fina e veio para frente, como eu expliquei, pela pressão interna do olho e pela fragilidade Claro. corneana, a córnea prolabou, veio para frente. O crosslink também tem sido usado nesses casos aí É, para fazer a resistência corneana. É porque é o pseudoceratocone, que a gente chama, entendi. que é o ceratocone criado, vamos dizer assim, que apareceu após uma cirurgia a laser, Sim, sim. Criou uma feito para corrigir. iatrogenia, vamos dizer assim, né? Pelo É, uma iatrogenia. adegalsamento maior, né? Mas hoje, felizmente, raramente um paciente que tenha uma probabilidade de ter esse prolabamento é submetido a um laser para corrigir miopia, Sim, devido sim. aos novos aparelhos que a gente tem à disposição hoje. O que ajuda muito nesses casos, né? Com certeza. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Se nos estágios iniciais você pede, eu solicito algum exame, tipo uma paquimetria localizada na área do cone, quando você vê ali o teu paciente no autorrefrator, com as miras irregulares, né? Puxando, digamos, inferiormente, que você joga na topografia, mas está na dúvida, você faz uma paquimetria localizada no Aqui ápice, eu fazia lá guiada, né? quando eu morava em Ribeirão Preto, né, que eu moro aqui em Arraial há 4 anos, eu tinha acesso ao Pentacam lá. Então eu Aí era poderia mandar o ótimo. meu paciente do meu consultório direto no Oftalmocenter, era uma cooperativa nossa lá. Aí Sim. eu já fazia o Pentacam direto. Aqui eu ainda não tenho, mas agora com a sua dica eu vou mandar no seu consultório para fazer a paquimetria com a topografia Às vezes é porque eu também não localizada, tenho, que né, na o verdade Pentacam.
a gente acaba não conseguindo ter todas as máquinas possíveis da oftalmologia em cidades pequenas, né? O próprio vendedor das máquinas, muitas vezes, dos aparelhos, fala: quantos habitantes tem na sua cidade? Olha, não compra isso não. Porque Não são, né, compensa. para quem, né, não tem uma ideia, mas são máquinas, aparelhos bastante significativos de preço e tudo, e você tendo um público pequeno, muitas vezes, quer dizer, pequeno, né? Eu fico falando assim, Porto Seguro tem 150 mil habitantes. O meu bairro, né, no Rio, tem 450 mil. Meu É. bairro. É uma sensível diferença, né? Mas é até por isso que eu estou aqui. Eu gosto dessa coisa, né, um pouco menor, até porque, graças a Deus, a gente tem aí uma facilidade de estar no Rio, estar em São Paulo, estar em Belo Horizonte a qualquer momento, em qualquer congresso, né? Então é muito bom você poder escolher o lugar que você gosta de morar. Não, E aí eu e o uso esse bom recurso, sabe? Eu associo os dois, quando eu e a estou muito gente na dúvida. conseguisse e a gente conseguisse se atualizar sempre, né, Cristiane? Com certeza, tem que ser Eu, pelo feito menos isso. eu tento sempre ir para os congressos lá em São Paulo, visitar o pessoal da Escola Paulista e da USP também. Sim. Então é interessante sempre a gente trazer coisa nova para cá. Com certeza, com certeza. Eu, né, concluindo, então eu acabo usando esse recurso, né, para me esclarecer um pouco mais. Acho que é importante a gente estar sempre, pelo menos duas, uma vez que seja no ano, num grande centro, né, de pesquisa, hospitais de referência, né, onde se pratica uma ciência séria. Também gosto muito da USP, tenho grandes amigos lá. O Rio de Janeiro faz congressos também maravilhosos e, a princípio, eu tento variar um pouquinho, né, na questão dos temas dos congressos, mas eu acho que a medicina é tão dinâmica e hoje, com a tecnologia que a gente tem, a tendência é evoluir muito rápido. Se você fica muito desconectado, quando você vai ver, você está perdendo um leque de opções de novos tratamentos para os seus pacientes, né? Que é o caso do crosslink. A Uhum. gente tem que estar se atualizando, a gente tem que, não é porque eu faço assim e está tudo bem, não. Pode ser melhor. Então, se Ah, pode não, ser melhor, você né? tem A que gente tem que saber, estar sempre, se você não pode oferecer o recurso para o paciente, você tem que saber que ele existe e claro, encaminhar. e Ó, indicar, existe o exatamente. recurso, Eu não vá tenho atrás. aqui. Então, um Exatamente. adolescente de 15 anos que você acabou de fazer o diagnóstico, você diga, eu não faço crosslink, mas vai em um lugar onde faz. Só que nós provavelmente em breve nós iniciaremos o crosslink aqui em Porto Seguro. Em breve. Aí vai ter esse recurso aqui. Legal, legal. A gente pode, quando você tiver para inaugurar, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Para quem não sabe o que é. E eu achei uma pergunta interessante que veio do Dr. Barandas, é um colega. Parabéns aos palestrantes. Boa noite aos palestrantes. Uma dúvida: existiria alguma correlação entre ceratocone e deficiência sistêmica de riboflavina? Eu não sei. Não, não, não. Assim, eu nunca li nada sobre isso, porque na verdade o que acontece ali no UVA com a riboflavina é uma reação química. Não que esteja faltando riboflavina na córnea ou no Uhum, organismo do paciente. Não é uma reposição vitamínica local. que é feita ali. Tanto que é tudo lavado, né? Sim. Não há uma absorção sistêmica, não vai para o sangue do paciente a riboflavina, a vitamina B12. Ela Uhum. simplesmente vai penetrar na córnea e, junto com a luz, vai haver uma reação química. Então, não é uma reposição vitamínica. Acho Nesse interessante a caso aí. gente esclarecer isso, né? Porque dá a sensação de que a córnea tem pouca vitamina, alguma carência, e aí, às vezes eu acho que hoje em dia todo mundo toma vitamina, escutou falar que alguma coisa. Não, isso Vitamina faz. D, todo mundo. Daqui a pouco tá na internet assim, riboflavina cura seu grau, sabe assim? É uma coisa. É, Daqui a pouco tá uma coisa assim, é perigoso, né? Tem que explicar bem. Então, não se trata de uma deficiência vitamínica sistêmica da pessoa, é uma coisa mas a que é pergunta foi usada, interessante. muito interessante, né? E ela é usada, então, para o fortalecimento da córnea. Quando é submetida a ultravioleta, tem uma reação que fortalece o colágeno e as ligações ali do colágeno, provavelmente, não é isso? E uma coisa interessante também, antes que alguém pergunte, ou alguém que esteja assistindo tenha essa dúvida. Não, ele não tem o objetivo nenhum de tirar o grau ou sumir com o ceratocone. Então, o ceratocone, ele vai. Boa. O objetivo é estacionar o ceratocone, para que ele não aumente
E se ele aumentar, ele vai aumentar menos do que se não fosse feito o crosslink. Entendeu? Perfeito. Então, as pesquisas são nesse sentido. Então, é como se Uhum. fosse um parar ou diminuir essa subida que às vezes é extremamente rápida na Entendi. adolescência. Então, esse é o É, objetivo do crosslink. é mais uma contenção, né? Que É, necessariamente não vai garantir uhum, estagnar completamente o processo, até porque a genética de cada um varia muito, né? uhum. Então é mais uma tentativa de contenção, né? Agora, tem um outro recurso também que eu tenho pouca experiência, mas tenho amigos que fazem e tenho pacientes que eu sigo, que são os anéis de Ferrara, que quem tem Boa. ceratocone já ouviu falar. Os amigos meus que fazem, a gente sempre discute o assunto. O anel de Ferrara na verdade não chega a ser um anel, ele é um semicírculo que ele é colocado no estroma da córnea, dentro da estrutura da córnea, com o objetivo de diminuir um pouco essa curvatura, que é de cone. Aí Você faz quando assim, coloca né? o anel, ela colaba um pouco, diminuindo as irregularidades. Eu já vi algumas complicações com o anel, Sim, então agora houve um salto grande no anel de Ferrara com o laser Fentos segundo. Com o laser, porque antigamente a gente tinha que introduzir, parecia um saca-rolha, né, o sim, aparelhinho. sim. Agora a gente consegue fazer o túnel no laser, que é extremamente preciso. Então, eu creio que Perfeito. houve um salto muito grande agora no anel de Ferrara com o laser Fento II, que eu já Com fui assistir certeza. algumas cirurgias e que realmente a facilidade de introduzir o anel agora É outra. ficou maravilhoso. E com certeza vai Então, diminuir essas extrusões, né? Que é a saída dos é, anéis por um pertuito irregular, que muitas vezes, né, a pessoa com aquele aparelhinho não conseguia manter a regularidade perfeita, né? Ou a Né? córnea era Ela é muito manual, fina. né? Agora com Exatamente. o laser vai no local exato, então agora eles conseguem realmente Que beleza. homogeneizar mais e fazer o túnel. Então é um outro recurso que todos esses recursos, o crosslink, então, só recapitulando, é usado no início da doença. Não adianta fazer crosslink em quem já está com o ceratocone grau Evoluído. 4, porque Uhum. ali já está mesmo para Já foi. transplante. Já foi. O momento do crosslink é enquanto estiver tendo aumento de curvatura. Uhum. Então, passou, estabilizou, não adianta mais fazer. Uhum. Infelizmente, eu já vi pacientes de 40 anos relatando que fez crosslink. É muito difícil Tarde. acreditar que nessa idade o ceratocone ainda estaria aumentando, Uhum. entendeu? Agora, outra coisa importante, caso vá fazer o anel de Ferrara, que tenha feito o crosslink antes, no jovem. Porque o anel Uhum. ele não segura o ceratocone. Isso é Uhum. importante relatar. O anel ele não altera em nada a estrutura da córnea em relação à A fragilidade. Ele não progressão. vai dar resistência. Então ele não vai segurar o ceratocone. Uhum. Ele regulariza as irregularidades corneanas, mas não segura. Sim, Então se se tiver que der para crescer, continua crescendo. Quer dizer, se o se der ceratocone estiver em para fase de fazer. progressão, vai continuar Então, no progredindo. jovem que descobriu ali, faça primeiro o crosslink, aguarde um tempo e depois coloca os anéis. Então, Vo- essa é a abordagem melhor que tem. você nota, após o crosslink, alguma redução no grau? Acho que é uma dúvida que muita gente deve ter. É muito pouco. Inclusive, Muito tem que pouco. ser falado para o paciente, porque tem muito Isso, paciente que talvez vá fazer o crosslink na esperança de isso. reduzir grau. É muito pouco, é quase imperceptível a Entendi. redução de grau e de curvatura. É muito pouco. Então, é uma cirurgia que você tem que falar com o paciente muito, explicar para ele exatamente o que é antes, para não Claro. criar falsa expectativa. Porque o que se busca ali é estacionar uma doença e não curá-la. Entendeu? Então, tem que ter uma conversa com os familiares, porque geralmente é um jovem, então os pais têm que estar cientes daquilo ali, porque a gente sabe, né, Cris, que às vezes as expectativas são muito Sim, grandes sim. e depois, com a frustração, o paciente
depois vai falar mal de você e tudo. Então tem que falar, claro. conversar muito antes de As fazer. pessoas que têm uma doença, assim, progressiva, que causa uma certa deficiência, nesse caso visual, elas têm uma dor muito forte, elas se apegam realmente, às vezes, a esperanças que, às vezes, o próprio médico não falou que aquilo ia acontecer, mas era o que ela gostaria que acontecesse. Então, é importante É, falar exatamente, olha, isso não necessariamente vai acontecer, porque, com certeza, o paciente que é submetido a um procedimento a laser, ouvindo falar de cirurgias a laser para diminuir o grau, ele numa situação de ceratocone, eu imagino que ele tenha essa esperança de forma muito forte. Eu vou fazer esse laser, vai melhorar. Esse é um laser para o meu problema, e como os outros lasers, outras cirurgias refrativas reduzem grau, esse também vai reduzir o meu. E, né, na cabeça, no imaginário do é a paciente que sente, né, expectativa, né? essa dor, com certeza ele cria essa expectativa, assim. Vale a Mas pena quando, sempre mas quando ressaltar, é bem orientada, a coisa muda, né? com Então, certeza. a orientação é essencial. Eu uma vez peguei e queria sua opinião, se daria para usar um crosslink nesse caso. Uma vez eu tive um paciente, né, que ele começou a desenvolver um ceratocone muito precoce, com 9 anos. Foi um ceratocone bem agressivo. Esse paciente, com 12 anos, já tinha sofrido transplante em um dos olhos, lá em Sorocaba. Então, foi um caso, assim, muito precoce. Nesse caso, mesmo sendo uma criança de 9 anos, assim, que você identifica um ceratocone inicial, indica-se o crosslink? Eu nunca fiz, mas já tem o crosslink para criança, claro que com sedação, Claro. porque só para explicar para o pessoal, geralmente é um procedimento que você faz no ambulatorial, vamos dizer, no centro cirúrgico, mas não exige que seja dentro de um hospital, entendeu? Com todo aquele recurso ali. Porque um adulto jovem, ele vai deixar fazer, porque é indolor, é tudo com colírio anestésico, não tem injeção, não tem agulha, nada disso. Só que uma criança jamais teria essa Possível. capacidade de ficar deitada ali com o olho aberto, recebendo a luz. Então, Sim. faça com sedação. Mas seria uma indicação, sim. Agora tem que ver a atopia, porque nesse caso eu não sei se tinha alergia. Porque Ele se tinha um tiver um pouco, sim. processo alérgico muito forte, às vezes o crosslink pode. Porque tem umas contraindicações. No caso do alguém que teve Hum, herpes, no caso do uhum, herpes, quem já teve o herpes corneano, você não pode fazer, assim como não pode fazer a cirurgia a laser, né? Ou sim. quem teve o herpes a gente descarta. E também na atopia muito forte e descontrolada. Porque aí você pode Uhum. causar muita opacificação na Entendi. córnea. Então, Uma reação. Seria uma reação à própria riboflavina? não, não, aí Provavelmente é não. pela atopia mesmo, né? Só A pela atopia, atopia, ainda mais que você vai gerar. mexer ali. O Apesar fato que, de. assim, num caso, esse caso que você está dizendo, eu acho que você teria que considerar, porque, por exemplo, era melhor fazer o crosslink e ver o que aconteceria, porque ele foi para transplante no final, Foi. né? Foi muito precoce. Mas já Entendeu? tem uns anos esse paciente. Já tem uns anos. Acho que deve ter uns 7, 8 anos que isso E, aconteceu. infelizmente, o transplante num jovem assim, a gente sabe que, às vezes, o É, prognóstico não é muito bom, se tiver ainda é. a alergia. Na Agora, para ocasião não se cogitava outra coisa. Ele foi para Sorocaba, nesse caso eu falei, olha, minha limitação, né, do local onde eu estou me limita na conduta. Então encaminhei ele para Sorocaba, porque a mãe tinha parentes em São Paulo, e ele foi conduzido por lá. Agora, falando um pouco de transplante de córnea também, que é o último recurso, porque na verdade Sim, tem muito paciente que descobre ceratocone e fala já em transplante. E eu não, falo, ó, o transplante de córnea é o último recurso que vai ser sim, usado. com Ainda certeza. mais hoje, que a gente tem muitas outras coisas antes do transplante. Agora, Uhum, quando vai para o transplante, felizmente, o transplante de córnea em um adulto jovem ou um adulto, no caso do ceratocone, são os transplantes com melhor prognóstico. Quando o paciente não tem atopia. Então, o paciente com um ceratocone que é submetido a um transplante de córnea, ele tem uma grande chance de sucesso depois da cirurgia. Porque se for um ceratocone sem alguma outra doença junto ali, a chance de sucesso do transplante é muito grande. Isso, pelo menos, é uma coisa boa para quem vai ser uhum, submetida ao transplante. Então, claro. o grau de sucesso é muito grande.
E provavelmente depois da cirurgia a gente vai ter que entrar talvez também com lentes rígidas ou Uhum. alguma outra correção. Então não é para não usar mais lentes, porque tem gente que às vezes quer fazer o transplante para não usar mais lente. E não é Certo. essa a ideia, porque o Não. transplante também deixa muita irregularidade na córnea. E às É, vezes você tem que corrigir com a lente. com certeza. É, existe, né, aquela ilusão de que o transplante vai resolver todos os problemas. O paciente não sabe como ainda é difícil passar por todo o processo de um transplante, né? É, e que pode ter a rejeição, o transplante recebido, a córnea doadora que a gente fala, né, que veio lá do cadáver, ele pode falhar por si só, Uhum, porque às vezes o transplante em si, ele já não era de boa qualidade, então ele falha, ou o organismo que recebeu o transplante pode rejeitar. Então, uhum. existem esses dois perigos aí de acontecer uma rejeição. Então, a gente só vai mesmo pro transplante em último caso. Mas quando for, eu sempre falo para o paciente que, dentre os transplantes do corpo humano, de tudo, coração, É, rim, olhando por esse aspecto, pulmão, é o transplante com menos rejeição que existe. exatamente. Até porque a Entendeu? córnea é avascular, isso facilita Porque ela é muito, né? avascular. Então, de todos os Exatamente, transplantes, é o que tem menos rejeição. exatamente. Então, é Ah, interessante. sobre o paciente, né, que, que eu falei, parece que a tia dele está assistindo a nossa live, e aí falou que ele fez transplante nos dois olhos, que era sobrinho dela e que ele está muito bem. Ai, Que que ótimo. bom! Boa Fez notícia, lá boa em Sorocaba, notícia. os dois. Sorocaba, provavelmente. E agora em Sorocaba eles estão com uma. Eu até tenho um paciente daqui de Porto que eu enviei, que é o transplante endotelial, né, para algumas opacidades de córnea. Quando a córnea Uhum. perde, ali, no caso da bolhosa, o paciente tinha Sim, distrofia de Fuchs, eu mandei, eles fizeram, o paciente está com a córnea clarinha. olha E eles que só maravilha. fizeram o endotelial. É, Então, eles lá tem um serviço assim muito bom de transplante já há muitos anos, né? Bota aí eles são anos nisso. bons. Há uns 15 anos que eles já são assim uma boa referência, né? Uma excelente referência no Brasil de transplante de córnea, tem uma quantidade de córnea significativa e excelentes profissionais lá. Não, realmente eu acho que é muito bom da gente saber que tem esses recursos, mesmo que a gente tenha que encaminhar esse paciente para fora, né? O importante é orientar, foi o que você falou. A gente pode não conseguir fazer tudo, até porque a oftalmologia é uma especialidade de muitas subespecialidades, né? E cada uma demanda uma estrutura especial para se poder fazer bem. E a gente tem que, claro, né, saber que existe, mesmo que a gente não faça aquele tipo de procedimento para orientar bem os nossos pacientes, e daí vem a necessidade de estar sempre se atualizando. As coisas Atualizando. mudam muito rápido, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que hoje têm algumas doenças incuráveis ainda, que progressivas, que hoje não tem cura, mas que pode ser que no próximo ano ou daqui a algum tempo eu dê uma boa notícia, porque ninguém esqueceu desses pacientes. Na verdade, existem sempre cientistas Que tentando estão descobrir dedicados. curas para coisas que ainda não têm cura, estão dedicados nisso. Talvez nesse momento do mundo tenha se paralisado um pouco as demais pesquisas, porque a gente está, né, num momento ímpar de pandemia, então acho que todos os esforços no mundo estão mais voltados para isso, para a questão de uma vacina, mas com certeza quando não existia isso, existia ainda pessoas pensando na vacina da AIDS, pessoas pensando na cura de ceratocone, pessoas A pensando na retinose retinopatia, pigmentária, retinose retinopatias, pigmentária, do várias, né? glaucoma, alguma coisa no glaucoma De também. regeneração, né? Que aquele paciente que evoluiu mal ter uma regeneração. Então, assim, a gente não pode nunca, né, tirar totalmente a esperança do paciente que hoje tem uma doença que ainda não tem cura, ainda não tem cura, né? Mas assim, em relação ao ceratocone, eu creio que a evolução aconteceu muito de quando eu comecei a fazer oftalmologia para hoje, a evolução foi muito grande. Hoje temos uns É, recursos ótimos. E agora eu acho que a grande lição do ceratocone, que tem que ficar para quem está ouvindo e passar para os amigos e tudo, é a importância da visita ao oftalmologista em todas as fases da vida. Eu sempre repito isso aí. A pessoa fala: Ah, eu nunca precisei de ir ao oftalmologista, não vou levar filhos e nada. Eu acho que isso aí tinha que ser muito bem
dito até pela saúde pública e tudo, né? Porque existe o estrabismo, que é uma doença que Sim. pode começar ali, lá no seu 1 ano, 2 anos, e a criança às vezes vai perder a chance de ter uma visão boa quando adulta, se não for descoberto ali naquela idade. Tem as grandes diferenças de grau de um olho para o outro, que é algo que às vezes não vai, é imperceptível O e olho não tem como, preguiçoso, porque a né? criança não reclama. A criança O nunca chamado. reclama. Elas não Isso reclamam de aí. nada. E às vezes estão com uma diferença de grau gigante e o olho que tem o grau alto, ele não vai desenvolver. E vai ficar o ambíope, né? Que é o É. olho, o pessoal fala, Preguiçoso, né? O olho o olho preguiçoso. preguiçoso. Então, é por isso que tem que todos os anos fazer a visita. E o organismo de uma criança é algo extremamente dinâmico, né, Cris? Ela Resolve muitas vezes um problema muito mais rápido do que em adulto, né? Ele consegue, com tratamento, responder de forma muito mais rápida, né? Aí a é mais criança. rápido, mas a importância de ser descoberto a tempo. Exatamente. Sabe, Ricardo, eu queria até deixar essa informação também, já que a gente está falando, né, da infância. Quando eu faço o meu teste do olhinho, quando o paciente chega, nenenzinho, né, nos primeiros 3, no máximo até 6, mas o ideal nos primeiros 3 meses de vida fazer o teste do olhinho, eu já oriento no laudo do meu paciente que ele deve retornar entre 3 e 4 anos. Porque, claro, em nenenzinho, claro, a gente não precisa estar vendo todo ano, né, necessariamente, mas que a mãe não esqueça que entre 3 e 4 anos é obrigatório, vamos botar assim, entre aspas, né, nada é obrigatório, mas seria um exame muito, muito indicado e fundamental para uma boa prevenção de cegueira na infância. Do E estrabismo, as ametropias que podem começar aos 3 anos de idade. Né? com certeza. E eu notei uma mudança muito boa de comportamento nos meus pacientes, porque quando eu escrevo isso no laudo e dou um laudo para essa mãe levar para o pediatra, ela fica com essa informação, e tem mães que não esquecem, e o pediatra também coloca na ficha. E ele, com certeza, em algum momento, nesse caminhar dos anos, ele dá aquela olhada na ficha e ele lembra disso. Então, eu comecei a perceber que até quando hoje eu já não boto mais isso, ou esse paciente não fez o teste de olhinho comigo, o pediatra já manda. E em 2006, a gente fez um trabalho que eu levei para o Congresso Mundial, que teve de prevenção de cegueira em São Paulo, realizado em Eunápolis, sobre nos postos de saúde, tá? A gente fez um inquérito para os médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde sobre o que era ambliopia, qual era a idade para ser descoberta e se ela tinha cura. Eu fiz 3 perguntas para que eles respondessem. E foi impressionante, assim, foi 99% não sabia o que era, não Não conseguiu sabia o responder que era. nada, nem sabia o que era ambliopia. Então, a partir dali, eu comecei a usar esse recurso de, no laudo do teste do olhinho, colocar deve-se retornar entre 3 e 4 anos, para a prevenção de ambliopia, entre parênteses. Numa tentativa de dar uma educação estendida sobre oftalmologia para o pediatra, que muitas vezes não tem essa informação, ou, enfim, nos Ou congressos não, não se fala muito disso. Eu acho que tem muitas coisas para eles discutirem num congresso. Muitas vezes o tema ambliopia passa muito batido, né, na vida de um pediatra. Então, a gente começou a não, fazer esse tipo de retorno. esse trabalho seu é fantástico. Eu acho que se aplicaria a todas as outras áreas. Porque, por exemplo, aqui em Porto, porque quando eu estava em Ribeirão, eu notava que era bem diferente, que eu recebia os encaminhamentos de cardiologistas, endocrinologistas, que queriam Sim, fundo de olho, o acompanhamento do diabético, que tem que ser, às vezes, a cada 6 meses. Aqui eu já fiz diagnóstico de diabetes no consultório, já sim, com retinopatia diabética. E o sim. paciente não sabia que tinha diabetes, e o paciente que já está acompanhando e que ninguém nunca mandou o paciente vai trocar óculos e descobre que o diabetes já afetou a retina. Então tinha que ter uma conscientização, pelo menos aqui na nossa região, dessa importância. É o que você falou. Ou é por desconhecimento, ou. Porque na verdade isso é protocolo, né? É, é, O fundo de olho do diabético e do hipertenso é sim, protocolo. sim. Então eu acho que o pessoal meio que Mas você não dá sabe, muita assim, importância. recentemente houve uma mudança até na educação a nível de graduação de medicina,
E na minha época, a gente tinha até na faculdade de medicina uma cadeira de 6 meses de oftalmologia, pelo menos, e tal. E agora a cadeira de oftalmologia não é mais uma cadeira obrigatória, né? Passa-se por umas aulinhas só, mas não é uma cadeira. Então, assim, eu acho que o clínico geral hoje, ele sai, assim, falando de clínico geral da faculdade, ainda muito cru, né, em oftalmologia, Cruin. porque realmente são tantas coisas para aprender em 6 anos sobre o corpo humano, que a oftalmologia fica ali, meio escondidinha, meio esquecidinha. Só quem vai se especializar nisso vai falar mais sobre isso. E eu imagino que na residência de pediatria, com tantas coisas que, enfim, são risco de vida para uma criança, tantas intercorrências mais comuns numa criança, os pediatras estudam tantas outras coisas e muitas vezes esquecem dessa situação da miopia, porque nós, oftalmos, também falamos pouco sobre ela, eu acho. É muito desconhecida a ambliopia, sabe? É muito desconhecida. E como ela tem uma fase de ouro para ser diagnosticada, assim como o ceratocone que a gente está falando hoje, eu acho que falta um pouco mais de divulgação, né? E talvez seja um trabalho de formiga mesmo, né? No laudo que você dá de um teste do olhinho, de repente já colocar ali, ó, prevenção de ambliopia aos 3 anos, que fica aquele recado assim, né? Às vezes a gente tem o molde de um laudo, né? A gente só muda os detalhes do laudo em si, mas isso já pode estar num rodapé, entende? Não, eu entendi. Porque, Eu acho que porque também também a saúde pública se preocupar em divulgar e tudo. Mas assim, pelo menos nós estamos fazendo o nosso grãozinho de areia aqui hoje, isso, falando sobre isso, que na verdade o mês passado foi o mês dedicado ao ceratocone, mas sim, aí a gente não conseguiu fazer. é. Mas é interessante que agora fizemos e o Uhum, pessoal está entendendo. Já ouviu falar que existe algo chamado ceratocone, né? O pessoal que está aí assistindo que nunca ouviram falar sobre essa doença uhum. e que tem recurso. Então agora eu É, acho que se você me permitir, depois eu vou dar uma editada, tá? E até vou colocar, é para ficar disponível a nossa live, assim, porque eu acho que tá, são não pode informações. fazer. Nossa, sempre a gente troca informações, e para o paciente que nunca ouviu falar, é muita informação também. Então, eu acho que é válido. No mês passado, né, a gente até tinha tentado fazer essa live, mas eu não sei se você soube, né? Eu perdi um tio lá no Rio de Covid, então parece que não, mas todo esse momento eu acabei também me atrapalhando um pouco nessa live que a gente tinha organizado, porque foi o mês, né, do ceratocone mês passado, mas enfim, saiu, né? Eu acho que o importante é estar falando. O mês, na verdade, é para lembrar. A gente lembrou, só que fez no mês Lembrar isso seguinte. e eu adoraria que de vez em quando você me convidasse para falar sobre outros temas. Tem catarata, Com que também é um certeza. tema mais conhecido, Eu vou até e aproveitar, eu acho que semana que vem, conjuntivites. ou na outra, eu chamei o Alcivan para falar um pouco de catarata, mas a gente pode entrar depois de falar sobre conjuntivites, a gente pode entrar depois e falar quando vier o crosslink, falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que vale a Uhum. pena a gente estar repetindo essas informações. Um outro dia também falar, né, sobre outros assuntos que você prefira. Eu acho que tudo que a gente pode falar, O puder glaucoma, né? O colocar, glaucoma também é interessante. sim. Eu, eu, Inclusive, eu acho que falar uma coisa interessante que eu acho que tem que ser falado hoje é o quanto Porto Seguro e a nossa região, a gente já tem muito recurso em oftalmologia hoje. A sim, única coisa que a gente não tem aqui, que a gente não consegue ainda fazer tratamento em Porto Seguro e Eunápolis, é retina. é A verdade. retina está um pouco a desejar ainda. A gente ainda não consegue a retina cirúrgica, né? Tem a Uhum, clínica lá em Eunápolis, no Day York, mas a gente não consegue ainda a cirúrgica. Quer dizer, mas todo o resto a gente tem. A gente tem um verdade. excelente acompanhamento de glaucoma, que eu te encaminho, né? Que eu adoro o seu check-up lá de glaucoma. Amanhã tem, E amanhã tem. a parte de catarata também, que a gente já tem o recurso aqui em Porto, que eu também trouxe a estrutura de catarata para É cá. muito bom. E então a gente já tem muita coisa em Porto. Falta só a retina cirúrgica agora. É uma questão. Como a gente vai ter que terminar essa live, que pena. Mas É, como a questão da retina cirúrgica é aquilo que eu falei, né? Demanda um investimento muito alto e a cidade é muito pequena, isso é um fator dificultador, é. né? Até naquele meu bairro de 450 mil pessoas no Rio não tem. Quer dizer, a gente
tem uma população muito pequena, né? Então, por isso que as coisas ainda são um pouco limitadas aqui, mas cidades próximas, muito próximas, como Itabuna, a gente já consegue esse Então. recurso, então não chega a ser um problema tão grave, o paciente não precisa nem pegar um avião, ele vai tranquilamente de carro, né? Uma viagem curta, enfim. Ah, eu vou ter que terminar a live, sabe? Não, foi Porque senão ótimo, Cris. a gente vai perder esse conteúdo e foi muito bom, não é bom a gente deixar até o final que cai, né? Aí eles cortam. Mas queria te agradecer demais, aprendi muito, né, sobre o Crosslink, adorei, né? Eu acho que todo mundo aproveitou bastante e eu gostei demais, a sua explicação é muito didática, Eu adorei. acho que tem que ser, né? A gente tem que tentar. Eu tive um professor lá em Ribeirão, o Dr. Sidney, você deve ter ouvido falar dele na USP. Sim, Ele era extremamente didático. Eu aprendi tudo isso com ele, de dar exemplos do dia a dia, claro, tem o que ovo ser. cortado. Tem que ser, tem que ser. É, né? Legal. É, é aquela a questão do coçar com o cotovelo. Eu não sei se tem crianças aí, mas eu tinha um outro exemplo quando fala da coceira, que eu tinha um professor que falava, olha, trair, coçar é só começar. Virou até Não se filme, né? faz isso. Mas então, Ricardo, eu quero te agradecer, quero agradecer todo mundo que fez perguntas, todo mundo que fez algum comentário. Se alguém tiver alguma dúvida aí, manda inbox para mim ou para o Ricardo, que a gente responde. E alguma sugestão de assunto relacionado a esse tema, enfim, ou a outros, podem mandar para a gente aí inbox, que sempre é bom a gente saber o que vocês querem ouvir, o que você tem dúvida. E uma linda noite para você. Muito obrigada por tudo mesmo. Então tá, Cris. Obrigadão, viu? Foi maravilhoso. Uma boa noite, Foi um obrigada e prazer. vamos marcar outras então. Obrigada, Então pessoal. tá, Boa noite tchau. para todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.